E aí seus transudo, cês tal de boa? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre semelhanças entre os personagens Homem de Ferro e Batman. É o primeiro vídeo do canal, deu muito trampo pra fazer, espero que vocês gostem. Tamo junto. Tony Stark é um industrial bilionário, que também é um brilhante inventor. Ao ser sequestrado, ele é obrigado por terroristas a construir uma arma devastadora, mas, ao invés disto, constrói uma armadura de alta tecnologia que permite que fuja de seu cativeiro. A partir de então ele passa a usá-la para combater o crime, sob o alter ego do Homem de Ferro. A semelhança entre ele e o Batman nesse quesito é que o Batman também é um gênio e um bilionário, assim como Tony Stark. Batman é um personagem fictício, um super-herói da banda desenhada americana publicada pela DC Comics. Foi criado pelo escritor Bill Finger e pelo artista Bob Kane, e apareceu pela primeira vez na revista Detective Comics 27, maio de 1939. Originalmente com o nome O Batman, o personagem também é conhecido por vários epítetos como o Cruzado de Capa T, Capete Crusader, o Cavaleiro das Trevas T, Dark Knight, e o maior detetive do mundo The World's Greatest Detective. Em Batman Cavaleiro das Trevas podemos ver que com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham. Mas um jovem e anárquico criminoso conhecido como Coringa ganha força e decide instaurar um verdadeiro caos na cidade. O Justiceiro será testado psicologicamente e fisicamente como nunca fora antes em um confronto bastante pessoal. Cabe a Batman encontrar uma maneira de deter o sádico vilão antes que mais vidas sejam perdidas. O maior vilão do Batman é o palhaço mais conhecido como Coringa. Ele simplesmente sente prazer em acabar com o psicológico das pessoas. O Batman, em especial, é um personagem muito bem sucedido da DC Comics. O Homem de Ferro não tem um grande vilão que seja tão perturbador quanto o Coringa é para o Batman, mas apesar disso ele também tem bastante vilões para combater, como em Homem de Ferro 2, como Ivan Vanko, que podemos dizer ser o outro lado do Homem de Ferro, uma parte ruim, um Homem de Ferro do mal. Em Homem de Ferro 3, podemos ver que a produção teve como antagonista Obadiah Stane, interpretado por Jeff Bridges. Porém, originalmente, o personagem seria um vilão secundário, com Mandarim como o principal inimigo de Tony Stark. O Batman teve um parceiro por um longo tempo, chamado Robin, que é um título de super-herói passado de geração por geração, sendo pela primeira vez utilizado pelo ex-acrobata, adotado por Bruce Wayne. Robin é parceiro oficial do herói Batman, criado por Bob Kane e Bill Finger, em conjunto com Jerry Robinson. Sua primeira aparição foi em 1940, na edição 38 da revista Detective Comics. Cresce que o nome Robin seria uma homenagem de Kane e Finger ao jovem arte finalista Jerry Robinson, o parceiro mirim de ambos na vida real. O Homem de Ferro vai ter meio que uma ligação um pouco parecida como a de Robin e Batman em Capitão América Guerra Civil. A relação entre Tony Stark e Peter Parker é uma das mais bonitas do MCU. O Homem de Ferro serve como figura paterna e mentor para o Homem-Aranha, e o relacionamento dos dois foi o responsável por alguns dos momentos mais fofos dos filmes da Marvel. Quando Tony recruta Peter para participar da batalha no aeroporto em Capitão América Guerra Civil, eles discutem as motivações dos super-heróis. Peter demonstra entender completamente sua missão no mundo, e o olhar de Tony Stark diz tudo sobre o futuro relacionamento dos dois. Fez um ótimo trabalho no fim de semana no retiro de estagiários da Stark. Todos ficaram impressionados. Outra coisa que também é bastante semelhante entre o Batman é o Homem de Ferro e o dinheiro. Rapaziada, tem muito dinheiro com aqueles dois. A Forbes estima que a fortuna de Wayne seja cerca de 9,2 bilhões e lista sua empresa, a Wayne Enterprises, como tendo um lucro anual de 31,3 bilhões.
Tony Stark, conhecido como Homem de Ferro, por pouco supera Bruce Wayne na batalha dos playboys bilionários. No entanto, enquanto a Forbes coloca Stark acima de Wayne na lista dos mais ricos, a mesma publicação coloca as indústrias Stark como tendo lucro anual menor, o 20,3 bilhões anuais. O Homem de Ferro, assim como o Batman, é um gênio, bilionário, playboy e filantropo. Ambos adoram a flertar, e ambos são grandes nomes da indústria. Eles herdaram as empresas de seus pais, que foram mortos quando ainda eram jovens. Tony, nem tanto. Batman tem um mordomo chamado Alfred, e o Homem de Ferro tinha um mordomo chamado Jarvis, que mais tarde se tornou a tecnologia Jarvis. Nenhum deles tem superpoderes, e usam o seu dinheiro para a construção de seus trajes e armas. Quantos prédios Homem de Ferro é um herói no universo Marvel, enquanto o Batman, devido aos seus atos duvidosos, foi considerado um vigilante durante muito tempo. O Batman era visto pela mídia como um criminoso que levava o caos às ruas da cidade de Gotham. O Batman tem uma grande preocupação em manter sua identidade secreta sob sigilo, evitando que muitas pessoas saibam quem está atrás da máscara. O Homem de Ferro, por sua vez, nunca teve muita preocupação com isso, e gosta do reconhecimento por ser um herói. Batman foi criado pelo artista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger em 1939, e teve sua primeira aparição na edição 27 da revista Detective Comics. Depois do sucesso do Superman, a DC Comics queria mais super-heróis em seus títulos. Bob Kane teve uma ideia para um personagem chamado Batman, que mais tarde se tornou Batman devido a uma sugestão de Finger. O alter ego do personagem foi influenciado pelos nomes de Robert T. Bruce e Anthony Wayne, que, nos quadrinhos, é um ancestral de Bruce. Para o traje, Kane se inspirou em um aparelho voador projetado por Leonardo da Vinci, o ornitóptero, um planador que teve asas como as de um morcego. Kane inicialmente apresentou o Batman com um traje vermelho e preto, sendo influenciado pelo Flash Gordon de Alex Raymond. Finger sugeriu que o traje do personagem tivesse as cores cinza e preto para parecer mais sombrio. Quanto à máscara com os olhos brancos, mais tarde Finger admitiu que foi influenciado pelo fantasma para mostrar o Batman com uma máscara sem pupilas visíveis. Tony Stark fez sua primeira aparição na edição 39 de Tales of Suspense em 1963. Ele foi criado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Eck e Jack Kirby. O personagem foi vagamente baseado na vida do rico e bem-sucedido playboy Howard Hughes. Pode-se dizer que o Homem de Ferro simbolizava a meritocracia do capitalismo. Na década de 1960, quando o Homem de Ferro foi criado, a ameaça do comunismo da União Soviética era enorme. Isso fez com que o Homem de Ferro lutasse contra comunistas e pessoas do bloco oriental para enviar a mensagem de que grandes coisas poderiam ser alcançados através do trabalho duro e redenção. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Criminosos não são complicados. Descobrir o que ele quer. So tell me why you still get burned. You say you're not, but you're still a liar.